Olá, amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Benevides, professor de religião do Colégio Adventista de Lauro de Freitas. Que bom estar com vocês utilizando essa plataforma, utilizando a internet ao nosso favor. E o que é mais interessante é que, por mais que existam tantas dificuldades, a gente consegue se aproximar, né? Isso é muito legal. Mas sem mais delongas, eu quero falar com vocês hoje para dar continuidade a uma série que nós estamos falando sobre o amor escrito com sangue. E o tema de hoje é Cristo como a nossa garantia. Mas, professor, garantia de quê? Garantia de um contexto, de uma história que nós sabemos que começou ali com os dois personagens, Adão e Eva, quando Deus todos os dias se aproximava de Adão e Eva e conversava, tinha uma relação muito boa, de boas amizades. Mas no momento que Adão e Eva resolvem desobedecer a ordem de Deus, entra o pecado. E esse pecado, como você já sabe assistindo às minhas aulas, o pecado é separação, o rompimento do relacionamento do homem com o seu Criador. E o texto que eu quero falar com vocês é a garantia da nossa salvação, de um modelo que garante hoje você ter acesso diretamente a Deus. Sabe como? O texto que eu quero ler para vocês está no livro de Êxodo, é logo ali no início da Bíblia, tá? No capítulo 25, versículo 28. Desculpa, versículo 8 diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário. Queridos, santuário, eu até tenho um costume de dizer com meus amigos, meus alunos aí do colégio, a capela é um lugar de paz. Por que é um lugar de paz? O santuário é o lugar onde o homem fez um santuário, um lugar igualzinho que existe no céu. E esse que foi feito por mãos humanas foi criado para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Mas se você não lembra, o santuário ele tinha uma divisão muito interessante. Ele tinha 3 partes. Se você lembra, você pode acompanhar junto comigo agora. Em primeiro lugar era o pátio, depois vinha a parte interna, que era o lugar santo e lugar santíssimo, outros conhecidos como Santo dos Santos. Queridos, sabe o que me chama a atenção nessa divisória? É que todos os dias o sumo sacerdote, pela manhã e pela tarde, a comunidade, o povo de Israel, o indivíduo entregava ali uma oferta que o sacerdote sacrificava. Ele levava esse sacrifício para dentro do santuário. E lá era colocado a oferta para que o indivíduo do povo de Israel pudesse ter acesso ao perdão de Deus. O interessante é que uma vez no ano, o dia da expiação, era o dia da limpeza. Imagine só aquela cortina do santuário, onde dividia o lugar santo e o lugar santíssimo, estava toda suja de sangue. Afinal de contas, alguns amigos dizem que o sangue de Jesus nos limpe e nos purifique, mas afinal de contas, como é que sangue consegue limpar alguma coisa? Mas amigos, no dia da expiação, quando existia a purificação do santuário, o santuário, esse processo litúrgico era de dentro para fora. Sabe o que me chama a atenção? Que o sumo sacerdote que tinha essa função, ele ficava ansioso fora do arraial antes disso acontecer, se preparando espiritualmente. Só para você ter ideia, ele não podia dormir, que na cabeça dele, se ele tivesse um pesadelo, ele poderia ser contaminado. Ele cuidava da sua alimentação, tinha todo o preparo para aquele grande dia, o dia da limpeza do santuário, o lugar que Deus habita. Que incrível, que preparo para encontrar com Deus. Mas enquanto o sumo sacerdote estava ali na purificação do santuário, fazendo toda a limpeza de dentro para fora, a comunidade externa, o povo de Israel, estava ao redor, apreensivos, preocupados se Deus ia aceitar as petições, as ofertas de sacrifício em prol dos seus pecados. Sabe, queridos, os judeus daquela época,
eles usaram 3 apelidos para 3 acessos para o santuário. E agora eu sei que você vai conseguir lembrar disso aí. A primeira porta do santuário, ali no pátio, os judeus chamavam, sabe de quê? Caminho. E a segunda porta, você lembra? Verdade. E a terceira porta do santuário? Vida. Isso me lembra muito bem uma citação de Cristo, quando garantiu o nosso direito de acesso do perdão dos nossos pecados. Ele disse bem assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que essa compreensão sobre esse texto tem sim a ver com o que você sempre pensou. Você só tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Legal, é isso mesmo. Mas só que Cristo tinha algo muito mais profundo em dizer. Ele estava querendo dizer que ele era a primeira porta do santuário. Ele estava querendo dizer que ele era a segunda porta do santuário. Ele estava querendo dizer que era a terceira porta do santuário. Ou seja, você só pode ser purificado se receber o perdão de Jesus Cristo. Querido, aceite o sacrifício de Jesus Cristo. Não permite que o que ele fez na cruz do Calvário por você não seja vão. Eu encerro novamente fazendo a mesma citação que eu fiz no início do livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Deus quer habitar no meio do seu povo através de Jesus Cristo. Deus quer habitar em seu coração através de Jesus Cristo. Aceite esse sacrifício para que você possa ser purificado e limpo dos seus pecados. Afinal de contas, não existe pecado nenhum, não existe erro nenhum que não possa ser purificado por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Brother, amigo, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Senhor, nós agradecemos porque a nossa história foi escrita através do sangue de Jesus Cristo. A nossa garantia está quando Jesus vem como Cordeiro de Deus, morre numa cruz e nos dá o direito da liberdade de escolher, de viver eternamente ou não. Muito obrigado porque essa escola, a escola adventista, não se preocupa só com conteúdos acadêmicos ou com o nosso desenvolvimento cognitivo, mas também se preocupa com os cidadãos do céu. Muito obrigado porque essa galera está conectada junto com o Senhor. Nós te pedimos que a cada dia o Senhor possa nos livrar e perdoar os nossos pecados. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Galerinha, até o nosso próximo encontro. Que Deus continue te abençoando, porque afinal de contas, a capela é um lugar de paz. Forte abraço.